Boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos apresentando nossa preleção via online aqui do Kardec e nosso desejo é que todos façam uma profunda reflexão a respeito do nosso tema de hoje. E assim nós vamos agradecer a Jesus, o nosso grande irmão maior, que aqui acreditamos e tenho fé que está com todas as nossas equipes, nossos mentores espirituais, para que nós possamos aumentar a nossa lucidez e aproveitar a lição da noite e colocar no nosso dia a dia a sua essência doutrinária. Então vamos fechar os nossos olhos ou não e agradecer por esses instantes maravilhosos que nós vamos ouvir a apresentação evangélica apresentada hoje pela nossa Marlene Teodoro. O nosso muito obrigado e que Jesus nos abrace forte para que possamos sair daqui cada vez melhor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O capítulo do Evangelho é o 7, Bem-aventurados os puros de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. O que nós devemos entender por pobres de espírito, por muito interpreta ainda como sendo pessoas de pouca inteligência. Todavia, no conceito das leis divinas ensinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes, os que não buscam demonstrar o que conhecem, não procuram exaltar ou exibir o que sabem, considerando sinceramente que muitos têm ainda a compreender. É por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. A humildade é talvez a virtude da qual menos se fala. Tal acontece, pois é a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo onde a humanidade ainda se prende a muitos os valores dos prazeres materiais, onde a competição, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações estimuladas e aplaudidas. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente elevada opinião de si mesmo e da sua superioridade, que considera as coisas divinas como indigna da sua atenção, preocupados tão somente com eles mesmos, não podendo elevar o pensamento a Deus. Na terra, o orgulho continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capazes de resolver com sua inteligência. Deus lá e aqui somos nós, porque Deus, Ele cuida das coisas espirituais, e aqui sou tão responsável e tão capacitado que eu consigo resolver por mim mesmo. Isto nada mais é que
exaltando a vaidade, a presunção e o seu orgulho. Allan Kardec nos diz que eles negam o mundo invisível e um poder extra-humano, não porque eles a entendem, mas porque o seu orgulho revolta a ideia de alguma coisa que possam sobrepor a eles, o que os faria descer do seu pedestal. Assim, consideram os orgulhosos pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos, os ignorantes, supersticiosos e, no mínimo, ingênuos, porque são assim que eles julgam as pessoas simples, que têm a capacidade de gerenciar a simplicidade e a humildade. Daí as necessidades das dores, sofrimentos, desilusões, dos fracassos, para fazer o homem erguer os olhos ao mais alto, reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na terra. E que esses outros valores e esses prazeres a serem buscados e desenvolvidos dentro de cada um, fazendo um ajustamento mental do seu pensamento reto para a harmonia da mente e do corpo, porque o homem, sendo um espírito encarnado, imortal, foi criado por Deus, perfectível, para desenvolver todo o seu potencial dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Todavia, por reino dos céus, que é um estado de felicidade plena e doce, de paz e alegria espiritual. Ele não é um lugar especial, mas um estado de espírito pautado pela consciência tranquila do dever realizado. Assim, Jesus quis dizer que ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade e a humildade de espírito. Este é o cartão para que nós possamos apresentá-los diante da nossa consciência. Tanto que o ignorante dessas qualidades será preterido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. O nosso modo de pensar, as nossas ações vão influenciar no convívio, principalmente da nossa família, onde vamos compreender as nossas diferenças, os nossos limites. Essas dificuldades que encontramos está em nós e não no outro. Porém, ao usar a simplicidade e o amor, conseguiremos romper barreiras do orgulho. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que se aproximam do homem, de Deus, e o orgulho entre os vícios que o afastam dele. A humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. E assim, em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, diz que naquela hora os discípulos perguntaram a Jesus:
quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Ao colocar o menino como modelo a ser seguido, Jesus exalta a simplicidade e a humildade das crianças em geral, na facilidade de que eles brigam e reconciliam logo após, não guardando rancor, na confiança, na fé que demonstra aos outros, principalmente aos adultos, no seu anseio e entusiasmo de aprender. Por isso que ele traz para nós a simbologia da criança, para que nós, adultos, possamos assim fazê-lo igual a eles. A criança, ela não tem conhecimento do sentimento de ser superior, de ser infalível. Ele é puro, ele é simples, ele é espontâneo. E assim, entende ela que, assim falando, expressa a sua raiva no momento quando a criança assim briga, mas logo em seguida ela abraça, ela beija a pessoa para conquistar as virtudes tão necessárias à elevação espiritual. E nós, dito como adulto, como é o nosso comprometimento com essa simplicidade e humildade. E assim, a criança, ela é, em resumo, pequena, mas ela traz dentro dela essa espontaneidade que será maior no reino dos céus, quando nós assim copiamos o proceder da criança. Deste modo, chega a mãe com os filhos de Zebedeu e aproxima-se de Jesus e diz assim: Mestre, mande que esses meus filhos, um assente-se à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: o que respeita a sentar-lhes à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Então, Jesus, ele não atendeu ao pedido dessa mãe, embora tenha decidido enfrentar os dissabores da evolução consciente. Tinham muito ainda a reparar. E a nossa salvação, o que é essa salvação? É o efeito de nos libertar da nossa ignorância. Não acontece por milagres ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Se nós não nos esforçarmos e perseverar para adquirir a simplicidade e a humildade, ela não virá para nós como um milagre. É necessário trabalho, é necessário uma disciplina interna. E é isto que nos torna verdadeiramente grandes. É aprender a aproveitar, a servir o próximo sem cobranças. Por isso,
é uma forma de humildade, porque nós temos muita dificuldade em fazer, porque nós queremos troca. E nessa lição, Jesus nos ensina a humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Não vamos a Deus se não for pelo próximo, porque Ele é um instrumento da bondade para que nós possamos exemplificar em nós essa virtude. E assim, servir o próximo é servir a Deus, tornando-se grande aos seus olhos. E em Mateus, capítulo 14, versículos 7 a 11, Jesus entra num sábado numa casa dos principais fariseus. E a tomar a sua refeição, eles estavam observando e notando que os seus convidados escolhiam os primeiros lugares, assentando à mesa, propôs então esta parábola: quando fores convidado, nunca sente na primeira cadeira, que pode ser que venha o dono da casa e diga assim para você: levante das primeiras cadeiras, sente ao fundo, porque nesses primeiros lugares está reservado para os meus convidados. Imagina o que a gente não iria sentir. É mais ou menos isso. Então, Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares, porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos os nossos sentimentos de presunção, de superioridade, sentimento este contrário à prática da humildade. A humildade está junto da simplicidade, cativando a atenção que nos rodeia, deixando em torno de nós, aos que praticam, um halo de respeito e admiração. Nós, às vezes, observamos aquelas pessoas bem simples, mas que traz um largo sorriso, um olhar que acolhe, que é fraterno, e nós ficamos encantados com a beleza daquele ser, mas que eles já conquistou a simplicidade e a humildade. E o nosso gesto humilde, buscando este último lugar, nos eleva ainda mais, afirmando a verdadeira grandeza da humildade, porque ela está sendo vivenciada na nossa conduta individual. Quando disse: aquele que eleva será rebaixado, são as pessoas que se elevam pela fortuna, pelos títulos, pelas glórias, morrendo, chega ao outro mundo, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, desprovido de tudo, conservando apenas o orgulho que torna a sua posição mais humilhante. Longa é a estrada e o sofrimento desses espíritos, rudes, cruéis, e os dias em que vivem. Os ricos possuem moedas, títulos, propriedades e espíritos
de ambições, de orgulho, recordando agora a simbologia da criança quando Jesus nos apresenta, fazendo para nós que sejamos desprovidos de ser superior e infalível, porque as crianças são assim, elas não têm consciência de que elas são superiores a ninguém, ela não tem consciência de que elas são infalíveis, elas simplesmente são, simples e humilde. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros, franco, no agir. Não fazem ostentação do saber, nem da santidade. Abominam os bajuladores e deles se compadecem, porque eles entendem a necessidade de sobrepor ao orgulho. A humildade, ela é tolerante em sua singeleza, compadece dos que pretendem afrontá-los com seu orgulho, calando-se palavras loucas, suporta a injustiça, a calúnia, mas folga com a verdade, porque quando eles são requisitados, eles assim falam o que está acontecendo, mas sem arrogância. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza das paixões, vícios de baixas condições, que pretende ao mundo, é o desapego das efêmeras glórias. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para ao qual fomos chamados no clima do bem. Não vamos mais dizer que somos inúteis e que nem asseveremos incompetentes para cumprir a missão que nos cabe. Não são necessárias um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome de casta ou fortunas de milhões. Basta que estimemos a disciplina, o esforço, a perseverança no lugar em que nos é próprio, aonde nós vivemos, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na família, na comunidade, aprendendo a servir com prazer. E assim seremos os bem-aventurados pobres de espírito. O meu muito obrigado, Jesus. Nestes instantes, nós vamos agradecer a oportunidade da noite, porque juntos nós podemos assim compreender melhor um conhecimento trazido mais trazido para nós à luz do Espiritismo. Sendo assim, convido a todos para que possamos fazer a nossa vibração. Jesus, mestres do Mestre, nós te agradecemos imensamente por todos nós reunidos em teu nome, buscando em ti a sabedoria para que possamos nos iluminar,
que no transcorrer desta semana, todos nós possamos assim lembrar da tua mensagem de amor, de fé, de esperança para nos tornar melhor. E assim, também lembramos de todas as nossos familiares que nós deixamos em nossa casa, que eles recebam, através dos nossos pensamentos, junto a Ti, Senhor, para que eles recebam também o Teu amor, a Tua fé, o Teu acolhimento na fraternidade, na paciência evangélica. E assim, nós Te agradecemos imensamente por hoje, e que todos nós possamos assim estar em paz, confiante, motivados para iniciarmos a nossa semana na Tua vivência do Teu amor. O nosso muito obrigado. Graças a Deus.